Olá, tudo bem? Você já descobriu qual é o seu diferencial? O que te faz diferente da maioria? O que te destaca das pessoas, profissionalmente falando? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Fica aqui comigo. É muito importante no desenvolvimento da nossa carreira que nós descubramos o nosso diferencial. Aquela marca registrada, sabe? Aquilo que faz de você uma pessoa única, um profissional único. Alguém realmente que se destaque da multidão. Bom, existem vários tipos diferentes, né? Eu tinha um colega de trabalho que ele era um cara extremamente alto astral. Tudo bem, isso não é bem uma virtude profissional, mas o diferenciava, tá? Enquanto todo mundo às vezes chegava se arrastando no trabalho, reclamando da vida, como muitos, né? Esse cara, ele era radiante, era um cara que sempre estava bem, era uma boa companhia, todo mundo queria estar perto dele porque ele exalava alto astral. Tem gente que é assim, talvez você seja assim. É óbvio que só ser alto astral não vai te fazer um grande profissional, tá? Você precisa ter outras competências, mas te diferencia, né? Eu estou tratando aqui de coisas que diferenciam. Por exemplo, quando eu comecei no segmento de cosmético, eu comecei como vendedor numa indústria aí que fabricava desodorante. Tinha outras coisas, mas basicamente, desculpa, era desodorante. Eu participei de uma seleção que teve 5 etapas. Foi uma seleção longa, muito longa. E disputei vaga com profissionais que já eram experimentados, já eram do segmento de cosméticos, e eu, um neófito, que nunca tinha trabalhado com cosmético, eu caí de paraquedas lá. A vaga era boa, eu resolvi tentar, né? E no final fui selecionado, fui escolhido, tá? Entre todo mundo ali, mesmo tendo gente melhor do que eu fui escolhido. E eu vou te contar que eu fui escolhido exatamente porque eu não era do ramo, eu não tinha vício nenhum, eu vinha com pensamentos, talvez, né? Eu imagino que os entrevistadores pensaram isso, né? Eu vim com um perfil diferente, um perfil que trazia um oxigênio, um ar novo para o segmento que já naquela época já estava ficando cansado dos mesmos profissionais. Como a minha experiência era muito variada, né? Eu já tinha feito muitas coisas na vida, tinha trabalhado em muitas atividades diferentes, eu tinha uma formação bastante eclética, uma formação ampla. Eu não era um cara fechado no segmento, eu era um cara de mentalidade ampla, um verdadeiro sobrevivente. E eu tenho certeza que foi isso que, na época daquela entrevista, me diferenciou dos demais. Eu tinha uma natureza diferente, uma formação diferente. Bom, quando eu comecei a trabalhar então nesse segmento, eu sabia que eu não sabia nada, né? Eu sabia que perto dos outros que já estavam trabalhando, eu não sabia nada ou quase nada. Então eu tinha que ser diferente de alguma maneira, eu tinha que ser mais esforçado, eu tinha que estudar mais sobre o segmento. E também eu procurava algum diferencial físico mesmo, sabe? Eu procurava ser uma pessoa que tivesse uma marca, algo marcante na minha presença, na minha apresentação, para que eu não fosse esquecido pelos clientes. Olha, só um cara que vem de fora pode pensar uma coisa dessa, entendeu? Mas como eu não sabia nada, eu pensei, eu vou tentar me diferenciar também visualmente. Daí, o que é que eu fiz na época, né? Eu pensei, bom, eu sou duro, não tenho grana, né? Mas eu
tenho vontade de crescer. Olha o que eu pensei, hein? Quando eu vou para um lugar importante, eu vou numa festa, ou vou num lugar assim bacana, eu visto o quê? A minha melhor roupa, certo? Eu me apresento do melhor jeito possível. Assim foi nas entrevistas, né? 5 entrevistas que eu fiz, 5 etapas para chegar até a final. Então eu sempre procurei me apresentar da melhor forma possível. E daí eu pensei assim, bom, os clientes que eu vou atender são tão importantes quanto foram essas entrevistas, né? É por eles que eu estou aqui. Então eu vou me apresentar da melhor maneira possível. E aí eu comecei a visitar esses clientes com gravata, sabe? Eu usava um blazer e tal. Era camisa social velha, né, com a gola meio puída, a gravata era aquelas gravatas de crochê velha, feia. Se tivesse uma foto para te mostrar aqui, você ia falar, nossa, que cara ridículo. Eu usava um blazerzinho também velho, era tudo velho, tá? Era tudo coisa de segunda mão que eu ganhava de alguém. E aí eu usava, mas eram as melhores roupas que eu tinha, era a melhor forma de eu me apresentar. Eu não era bonito, não era roupa nova, mas eram as melhores que eu tinha na época. Então eu vestia aquilo. Eu ia atender a carteira de clientes a pé, lá em Osasco, foi a primeira área que eu comecei a trabalhar, fiz toda a região oeste de São Paulo e eu fazia de busão, eu descia lá na Corifeu de Azevedo Marques, se você é de São Paulo ou conhece São Paulo, sabe o que eu estou falando, descia ali perto da USP e saía andando ali tudo, depois ia para o bairro de Rochidale, fazia tudo a pé com o sapato furado, meu sapato já estava furado porque também era sapato de segunda mão, eu metia um jornalzinho lá na sola do sapato para não entrar água tal, né, quando estava úmido o chão, quando chovia era uma desgraça. E aí eu usava uma pasta que eu tinha ganho também, uma pasta dessas executivas, sabe? Onde eu colocava meu talão de pedidos e tal. Só que uma das pontas já não tinha mais o ferrinho que amarrava, que segurava o troço que você segurava aqui, sabe? A alça. Então eu meti um arame lá e passei uma fita isolante, aí eu colocava o dedão em cima da fita isolante para ninguém ver que tinha fita isolante ali, né? Que a pasta era zoada. E assim ia, né? E assim ia atender os clientes. Então eu era conhecido como o vendedor engravatado. Daí, depois disso, né, eu também comecei a perceber que os vendedores não trabalhavam de sábado, né? Os clientes não costumam atender de sábado, né? Mas como aquela região que eu fazia tinha muito mercadinho, e os mercadinhos abrem aos sábados, alguns até abrem de domingo, eu pensei, pô, mas no sábado eu tenho menos concorrência, né? Eu não tenho vendedores de outras empresas indo atender, exatamente porque os caras não trabalham de sábado. Para mim, quem sabe eu não vou conseguir ter melhor resultado indo nesses dias. E aí eu comecei a ir de sábado. Você não faz ideia de quantas vezes eu bati minhas metas aos sábados. E os clientes falavam, pô, você é o único vendedor que vende sábado, cara. E é legal porque não tem ninguém pra gente atender, tô com a cabeça tranquila, dá pra te dar toda a atenção. E os melhores e maiores pedidos eu tirava aos sábados. Bom, tô dando só alguns exemplos, tá? Exemplos da minha vida que talvez sirvam para você, né? Não sei se isso seria algum diferencial hoje no teu trabalho, mas naquela época para mim foi. Bom, daí eu cresci, né? Eu fui promovido a supervisor, porque o meu trabalho foi reconhecido. Depois da Zona Oeste de São Paulo, eu fui trabalhar também na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, trabalhei em todas as áreas. E claro, pouco a pouco, minha vida financeira também foi melhorando. Daí eu fui promovido a supervisor, depois fui promovido a gerente. Quando eu fui promovido a gerente, foi a primeira vez então que eu tive contato com a vida do executivo. Aí eu comecei a perceber como é que os executivos percebiam e enxergavam o negócio, né? Era diferente, era uma outra esfera, era uma esfera estratégica, beleza. Mas eu percebi uma deficiência grave naquela época. Eu notei que quase todos os executivos, quase todos os gerentes, né, principalmente de gerente para cima,
eram pessoas assim muito que delegavam serviço para os outros. Sabe como é? Chegava algum problema na mesa do cara, ele não resolvia o problema, ele delegava para outro fazer, para outro fazer, para outro fazer. Às vezes, um problema simples que podia ter sido resolvido em 5 minutos, ficava 5 dias rolando de uma mão para outra, porque na verdade é tipo batata quente, sabe? Um joga para o outro e ninguém resolve. Eu percebi que era assim. Aí eu falei, pô, então quer dizer que para eu ser diferente, para eu ter algum diferencial, eu preciso ser um solucionador de problemas. Ao invés de correr dos problemas, eu vou correr para os problemas e vou trazer os problemas para a minha mesa. E aí eu mesmo me apelidei de o matador de problemas. Eu não falava isso para ninguém, tá? Isso foi uma alcunha que eu dei a mim mesmo. Eu falava para mim mesmo, olhando no espelho, e falava assim, você é o matador de problemas, é o solucionador de problemas. O que chegar na sua mesa, você vai resolver. Não importa o problema, não importa o tamanho, não importa coisa nenhuma. O que chegar na sua mesa, você vai resolver. E porque eu tinha essa característica, eu fui me destacando dos demais executivos também. E foi assim, tá? Contei aqui resumidamente, foi assim que eu cheguei à diretoria da companhia. E depois eu mudei de companhias, mas continuei sempre exercendo o cargo de direção comercial. Até que, depois de algum tempo, eu percebi uma outra coisa que me incomodou. Eu percebi que os executivos, os altos executivos, né, o alto escalão das indústrias de cosméticos, eram todos funcionários. Eu também era. Tinha alto salário, minhas viagens eram todas pagas pela empresa, eu ficava em bons hotéis, enfim, eu tinha a vida que a maioria dos altos executivos tem. E daí eu quando ia fazer reunião, por exemplo, quando eu ia treinar ou falar com uma equipe de vendas de algum cliente meu, ou mesmo a minha equipe de vendas, né, de representantes, eu percebia que havia um abismo entre mim e eles, porque eu vivia uma realidade absolutamente diferente deles. Tudo bem que lá no início da minha carreira eu caminhei como eles estão caminhando, como eles estavam caminhando naquele momento. Só que depois, conforme eu fui crescendo na minha carreira, eu fui me distanciando muito deles, distanciando da realidade deles, né? Porque assim, sabe qual é a realidade do autônomo? Bom, você sabe, você está me assistindo aí, você sabe. Mas talvez alguém aí que está me vendo agora não sabe não. A realidade do autônomo é que ele, quando ele para tomar um cafezinho numa padaria, é ele que paga. Quando ele bota o carro para rodar na rua, ou vai pagar a passagem do busão, né, para ir visitar o cliente, é ele que paga. É tudo ele. Cada movimento que ele faz, do momento que ele acorda até a hora que ele vai deitar, é tudo ele. Ele realmente é um empresário, né? Eu estou falando ele, mas eu estou falando agora de nós, né? Porque, enfim, nós somos autônomos, então nossas despesas são todas nossas. Ao contrário do que acontece com o alto executivo. As despesas são todas da empresa, né? Então isso me distanciava demais da realidade do vendedor. Quando eu falava com o vendedor, de fato eu não sabia mais o que ele vivia. Eu não vivia mais o que ele vivia. E aí então eu fiz a última grande mudança na minha vida. Eu decidi que eu não mais seria um executivo padrão, desses que recebe alto salário e tem as despesas pagas. Não, eu decidi que eu seria uma pessoa jurídica que prestaria serviço para outra pessoa jurídica e receberia exclusivamente pela produtividade, como você, vendedor. Você não recebe pela produtividade? Você não é comissionado? Assim é a minha empresa também. Eu recebo pelos serviços prestados. E desde então eu passei eu abri mão da vida tranquila e de certa forma luxuosa de executivo, de alto executivo que eu tinha, para ser um empresário verdadeiramente autônomo, né?
com todas as despesas pela minha própria empresa, como é você aí, vendedor. E aí isso finalmente trouxe a realidade que eu precisava, de me aproximar de você com quem eu falo. Nós somos iguais. A mesma dificuldade que você tem, eu tenho também, né? Talvez em esferas diferentes, mas você tem a mesma dificuldade que eu também vivo, né? A minha preocupação talvez seja um pouquinho maior que a sua, porque eu de fato eu gero, né? Eu faço a gestão de uma empresa, a gestão de várias pessoas, e você gere a si mesmo, né? Entendeu? Então, esses são alguns pontos que fizeram diferença para mim, me tornaram diferente da maioria, me tiraram da vala comum para me colocar em algum lugar. Olha, se esse algum lugar é melhor ou pior, não cabe a mim dizer, né? Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu estou querendo ser alguém de verdade, alguém real, alguém com experiências únicas. Eu não quero me tornar, ao longo do tempo, aquilo que eu chamo de cavalo cansado, né? Pessoas que já caminharam há algum tempo, ganharam experiência, mas são cavalos cansados, já não fornecem mais diferencial nenhum para o mercado, não fazem a diferença, não imprimem na sociedade a sua marca registrada, não fazem, não mudam a vida de ninguém. Eu não quero ser assim. Eu quero até o último suspiro fazer alguma diferença. Mas e você, meu amigo e minha amiga? Qual é o seu diferencial? O que te faz diferente? Pense, busque isso dentro de você. Não queira fazer parte da unanimidade. Seja tão especial quanto Deus destinou a sua vida, porque você é único. A forma que te fez não existe mais, foi uma só. Então, imprime a sua digital no mundo, imprime a sua personalidade por onde passar, faça a diferença hoje.